Boa noite. O procurador Rodrigo Janot recorre ao plenário do Supremo e pede a prisão do senador Aécio Neves e do deputado Rocha Loures. Os dois, que já estão afastados, foram citados na delação de Joesley Batista, dono da JBS. Perito contratado por Temer diz que áudio não vale como prova e devia ir para o lixo. O especialista Ricardo Molina diz ainda que existem trechos do diálogo que não têm sequência lógica. Em entrevista à Folha, o presidente disse que aceitou receber Joesley fora da agenda porque achou que o assunto fosse o escândalo revelado pela Operação Carne Fraca. No entanto, a operação só foi deflagrada 10 dias depois. Palácio diz que Temer se enganou. Lava Jato denuncia ex-presidente Lula por obras do sítio de Atibaia. Segundo o Ministério Público Federal, empreiteiras repassaram 1 milhão ao petista ao custear as reformas. E polícia confirma 19 mortos e 50 feridos em show de cantora pop na Inglaterra. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Agora à noite, uma grande explosão foi ouvida na Arena Manchester, no Reino Unido. A polícia informou que até o momento foram confirmadas as mortes de 19 pessoas. Cerca de 50 ficaram feridas. De acordo com testemunhas que estavam no local, o estouro aconteceu no fim da apresentação da cantora pop americana Ariana Grande. Logo após a ocorrência, o local com capacidade para 21 mil pessoas foi esvaziado e os serviços de trem nos arredores da arena foram suspensos. A polícia já montou um perímetro na vizinhança e pediu que a população evite a área. Não está claro o que causou o estrondo e a polícia deve investigar todas as hipóteses nas próximas horas, incluindo a possibilidade de atentado terrorista. O presidente Michel Temer desistiu do pedido para suspender o inquérito contra ele no Supremo Tribunal Federal. Mais cedo, o Supremo determinou que só iria julgar a suspensão depois da perícia no equipamento usado por Joesley Batista para gravar a conversa entre ele e o presidente. De manhã, no Palácio do Planalto, Michel Temer se reuniu com a equipe econômica e passou o dia recebendo aliados. A ordem era dar ao começo da semana uma aparência de normalidade. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada hoje, o presidente Michel Temer disse que aceitou receber Joesley Batista, dono da JBS, no Palácio do Jaburu, à noite e fora da agenda oficial, porque achou que o assunto fosse o escândalo revelado pela Operação Carne Fraca. O encontro foi no dia 7 de março, mas a operação da Polícia Federal citada por Temer só foi deflagrada 10 dias depois. Questionada, a assessoria do Planalto respondeu em nota que o presidente cometeu um engano. Ao jornal, Temer afirmou que foi ingênuo ao receber o empresário, que acabou gravando a conversa. Disse que, num primeiro momento, não sabia que Joesley era investigado. A JBS tinha sido alvo recente de 3 operações do Ministério Público e da Polícia Federal. E na conversa, o empresário revelou a Temer a estratégia que usava para se livrar das investigações. Na entrevista, o presidente reafirmou que não vai renunciar e disse, abre aspas, se quiserem me derrubar, me derrubem. Temer já é investigado pela Procuradoria-Geral da República, suspeito de corrupção passiva, obstrução à justiça e organização criminosa. Inquérito que a defesa dele queria suspender, alegando que o áudio da conversa com o dono da JBS foi editado. Esta tarde, a defesa de Temer voltou atrás. Diz que contratou uma perícia por conta própria que teria constatado 70 pontos obscuros na gravação. E agora quer que o inquérito prossiga para, segundo os advogados, comprovar a inocência do presidente. Mais cedo, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, decidiu que o plenário da corte só iria julgar a suspensão do inquérito contra Temer após perícia do gravador usado por Joesley Batista. Em artigo publicado hoje no jornal O Estado de São Paulo, Temer diz que falsas acusações colocam o país à beira de uma crise institucional. No texto, Temer diz que a empresa de Joesley Batista, um dos maiores frigoríficos do mundo, cresceu nos governos anteriores graças a bilhões de reais em empréstimos do BNDES.
Acusa o empresário de querer manchar a honra dele para se safar da prisão e de tornar-se instrumento dos que pretendem levar o país a uma nova crise. O gravador usado pelo empresário Joesley Batista para registrar a conversa com o presidente deve chegar amanhã ao Brasil, trazido pela defesa do empresário. O áudio será periciado pela Polícia Federal. Não há prazo para a conclusão do trabalho. Para Temer, há contradições no depoimento do empresário. Segundo a defesa de Joesley, o equipamento está nos Estados Unidos. Ao chegar ao Brasil, ele será levado diretamente para a Polícia Federal, que fez o pedido de entrega do equipamento. Com o gravador, o dono da JBS gravou a conversa com Temer no Palácio do Jaburu no começo de março. O áudio passará por uma perícia no Instituto Nacional de Criminalística. A solicitação foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal após pedido da defesa do presidente para saber se houve cortes. No sábado, o presidente Michel Temer abriu o pronunciamento citando que uma perícia encomendada pelo jornal Folha de São Paulo revelou que a conversa dele com o empresário foi editada. O laudo foi assinado por Ricardo Caires dos Santos, que se apresenta como perito judicial especializado em transcrever áudios. Segundo ele, a gravação teve 53 pontos de edição. Porém, no trecho mais polêmico, em que é mencionada a mesada de Joesley ao ex-deputado Eduardo Cunha, o perito concluiu que não houve edição. Segundo a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, este profissional tem por atribuição fazer análise científica do material de um caso e elaborar um laudo pericial. Este documento tem força de prova e pode ser usado para embasar as decisões da Justiça em um determinado processo. O perito criminal deve ter ensino superior completo e ser aprovado por concurso público para atuar na área. Ontem, o jornal O Globo publicou uma reportagem sobre o autor da perícia da Folha. Nela, diz que Ricardo é bacharel em Direito pela Unifig de Guarulhos, com especialização em Direito Penal. Em entrevista ao jornal, Ricardo negou que o áudio da conversa tenha 53 pontos de edição, como apontado pela Folha. Segundo ele, são 14 pontos de edição, entre 15 e 20 pontos de corte e diversos trechos de ruído, mas disse que não tem condições de apontar onde estão os pontos de edição. Para elaborar o laudo, ele afirma ter usado um programa gratuito para edições de áudio caseiras e um software profissional para edição de vídeo, embora a fita tenha apenas áudio e não imagens. Especialistas ouvidos pelo O Globo afirmam que estas ferramentas são insuficientes para dizer se houve ou não edição. Perícia contratada pelo presidente Michel Temer afirma que existem pelo menos 70 pontos de obscuridade na gravação feita pelo dono da JBS. O perito Ricardo Molina diz ainda que existem trechos do diálogo que não têm sequência lógica e que o áudio é uma prova imprestável e não seria aceita como prova numa situação normal. Olha, a gravação é falsa. Eu consigo provar que ela é autêntica? Nesse caso, eu posso garantir para vocês, não é possível provar. Portanto, a prova é imprestável. Em primeiro lugar, eles usaram um programa, a ferramenta Audacity, que é um programa gratuito de internet, que não tem recurso sofisticado nenhum. Um programa para escutar som. Né? Tudo bem, parece que eu tenho lá, né? Considerando o nível da gravação, né? Com o computador, com o gravador chinês que foi usado, talvez não precise de muita coisa. Bem, o arquivo apresentado foi analisado de forma preliminar, submetido à oitiva sob a perspectiva exclusiva da percepção humana, quer dizer, ouvidômetro. Não houve auxílio de equipamentos especializados na avaliação sobre a integridade dos áudios. Estranho isso, né? E não se pediu perícia. E é por isso que os peritos da Polícia Federal estão reclamando. Já são 14 os pedidos de impeachment do presidente Temer protocolados na Câmara dos Deputados. 9 pedidos foram feitos depois da divulgação dos áudios da JBS. 5 já tramitavam na casa. O pedido de impeachment do presidente Temer, defendido pela Ordem dos Advogados do Brasil, vai ser apresentado ainda nesta semana à Câmara dos Deputados.
Os conselheiros da OAB aprovaram por 25 votos a 1 o pedido de impeachment numa reunião da Ordem do último sábado e deve ser apresentado em Brasília nos próximos dias. Segundo Cláudio Lamáquia, presidente da OAB Nacional, mesmo que a gravação da conversa entre o empresário Joesley Batista e o presidente Temer tenha passado por algum tipo de edição, como argumenta a defesa, as declarações públicas do presidente confirmam o teor do diálogo. E a decisão do Conselho Federal da Ordem, ela levou muito mais em consideração o fato do presidente ter escutado tudo o que escutou e confirmado o que escutou e não ter feito nada com relação a isto, não ter tomado uma atitude com relação a isto, do que propriamente o desdobramento e o conteúdo integral do próprio áudio. O presidente da OAB avaliou ainda que Temer teria incorrido no crime de prevaricação ao não informar às autoridades os relatos de que Joesley teria influência sobre um juiz e um procurador que investigava o caso. Porque se o presidente da República sabia que nós estávamos diante de uma pessoa, de que ele estava diante de um interlocutor que era um fanfarrão e um delinquente, primeiro o presidente não deveria nem ter recebido. Eu se sei que alguém é um delinquente, eu não recebo aqui na OAB. Quiçá na minha casa, na minha residência, na garagem, no porão, seja onde for. Segundo a Ordem dos Advogados, Temer faltou com o decoro por ter se encontrado com o empresário sem registro de agenda e por supostamente ter prometido agir em favor de interesses dele. Para a comissão, Temer também cometeu crime de peculato por não informar o cometimento de ilícitos. Foi omisso e infringiu a Constituição. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não será instrumento de desestabilização do governo, indicando que não aceitará nenhum dos pedidos de impeachment protocolados contra o presidente Michel Temer. Segundo Rodrigo Maia, neste momento de crise profunda, mais importante do que independência é o compromisso com a agenda de recuperação econômica do país. Foi a primeira declaração de Maia desde quando foram publicadas as primeiras informações da delação da JBS. O presidente da Câmara é aliado de Temer, o partido dele, o Democratas, é da base governista. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Michel Temer não precisa mais de acusadores. O presidente se tornou um caso raro de autoincriminação. Ele se complica sempre que tenta se defender. Espremendo-se tudo o que disse em pronunciamentos e entrevistas, Temer produziu as seguintes evidências contra si mesmo. Ele admitiu o diálogo com Joesley Batista, que ele próprio diz ser um empresário desqualificado. Temer validou trechos vexatórios da conversa gravada pelo pilantra, entre eles o pedaço do áudio que trata de Eduardo Cunha e da compra de procurador e de juízes. Temer confirmou ter indicado como seu interlocutor um deputado que depois seria filmado recebendo uma mala de propina, R$500 mil. Temer também declarou que recebeu o delator Joesley por ingenuidade. Ele afirmou que não sabia que o amigo era investigado. Disse que o ex-assessor pilhado com a mala de R$500 mil tem boa índole, muito boa índole. Já que não pode mais realizar os seus sonhos, Temer tenta pelo menos impedir a realização do pesadelo do surgimento de um novo delator. Por tudo isso, Temer tornou-se um presidente precário. Até a semana passada, Michel Temer tinha a prioridade de salvar o país, aprovando reformas no Congresso. Hoje, seu objetivo estratégico é salvar o próprio pescoço. Enquanto tenta desqualificar no Supremo Tribunal Federal a delação do corrupto que ele recebeu com toda a fidalguia, Temer pede aos aliados que retomem as votações no Congresso. Os partidos dão corda ao presidente e vão esboçando um plano B à medida em que ele se enforca. Boa noite. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu que o cronograma da reforma da Previdência deve sofrer mudanças em função da crise política que se abateu sobre o governo Temer. Em conversa com investidores estrangeiros, ele ressaltou que mesmo que Temer deixe o governo, os substitutos são pessoas favoráveis às reformas.
Já o relator do projeto de reforma trabalhista em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Ricardo Ferraço, decidiu apresentar amanhã o parecer favorável à proposta do governo. O juiz Sérgio Moro ouviu o ex-senador Delcídio do Amaral e outros 2 executivos numa ação penal que envolve o ex-presidente Lula. Nesta ação penal, o ex-presidente Lula é réu acusado de ter recebido vantagens indevidas da Odebrecht por meio da compra de um terreno na zona sul de São Paulo e também de um apartamento no mesmo andar do prédio em que ele mora em São Bernardo. O terreno, segundo o Ministério Público Federal, seria usado para construir uma nova sede para o Instituto Lula. Os 3 foram ouvidos como testemunha de acusação. Delcídio do Amaral disse que o pecuarista José Carlos Bonlai, amigo de Lula, comentou com ele que estava estruturando o Instituto Lula com a ajuda da Odebrecht. Ele me disse que estavam procurando uma área, né? Me falou que a Odebrecht, ele tinha procurado a Odebrecht para a estruturação do Instituto Lula, as últimas conversas que tive com ele, ele praticamente, quer dizer, à época, né? Depois eu me encontrei com ele em outras situações, mas era o objetivo de, no curto prazo, colocar o Instituto funcionando para que o ex-presidente Lula, saindo do governo, tivesse um espaço para continuar suas atividades. Delcídio disse ainda que Bonlai relatou ter procurado ajuda de Marcelo Odebrecht para a implantação do Instituto Lula, mas não soube dizer se a ajuda era financeira. Ele teve com Marcelo Odebrecht, ele me relatou, né? Eu não conheço detalhes da conversa, eu estou relatando o que ele me disse. E para que Odebrecht o ajudasse a implantar o Instituto Lula. O ex-presidente da Camargo Correia, Dalton Avancini, falou sobre o pagamento de propina em contratos com a refinaria Abreu e Lima e com a refinaria Getúlio Vargas, em consórcios formados pela empreiteira. A empreiteira Odebrecht compunha o cartel de empreiteiras? Sim, fazia parte. Desde quando? Bom, como eu narrei da outra vez, eu assumi esta área, né, dentro da empresa que eu trabalhava, que é a Camargo Correia, em 2008, né, quer dizer, e quando eu assumi ela já fazia parte do cartel. Já Augusto Mendonça, executivo da Toyo Setal, disse que a Odebrecht era uma das empreiteiras líderes do cartel para vencer obras da Petrobras desde quando os acertos começaram. Mas as empresas que mais tinham influência eram Odebrecht, Camargo Correia, Andrade e talvez sejam e o TC. A Odebrecht então tinha papel de destaque? Tinha. Em São Paulo, os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff se reuniram hoje no Diretório Nacional do PT. No encontro, que também contou com a presença do presidente nacional do partido, Rui Falcão, foi debatida a possibilidade de eleições indiretas, contrariando a posição do PT, que defende eleições diretas. Alguns falaram em uma solução acima dos interesses partidários e eleitorais, que inclui até o PSDB. No sábado, durante um evento na capital, Lula havia defendido eleições diretas para presidente. Em entrevista à Rede Bandeirantes ontem, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, também falou sobre as denúncias contra o presidente Michel Temer e o senador afastado do PSDB, Aécio Neves. Ele disse que o partido tem de ter cautela em deixar o governo, já que apoiou o plano econômico desde o início. Ainda na entrevista, a FHC defendeu uma saída para a crise que inclua o PT, mesmo que isso desagrade outros tucanos. O ex-presidente Lula e outras 12 pessoas foram denunciadas hoje no caso do sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, por corrupção na Petrobras. É a terceira denúncia que o Ministério Público Federal apresenta à Justiça em Curitiba, no Paraná, contra Lula. Refere-se à propina de pelo menos 128 milhões de reais pagos pela Odebrecht em 4 contratos firmados com a Petrobras e de 27 milhões de reais pagos pela OAS em 3 contratos feitos com a estatal.
A Procuradoria da República, no Paraná, acusa Lula de estruturar, orientar e comandar esquema ilícito de pagamento de propina em benefício de partidos, funcionários públicos e políticos, com a nomeação, enquanto presidente da República, de diretores da Petrobras orientados para a prática de crimes em benefício das empreiteiras Odebrecht e OAS. Agora caberá ao juiz Sérgio Moro, responsável pelas ações penais da Lava Jato, definir se recebe ou não a denúncia do MPF. Se ele aceitar, o ex-presidente passará a ser réu também neste caso. Recentemente, uma foto de Lula com o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, no sítio em Atibaia, foi anexada ao processo. Além de Lula, outras 12 pessoas são citadas, entre elas o ex-presidente do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, o pai dele, Emílio Odebrecht, o ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro, o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula, e Roberto Teixeira, advogado e compadre do ex-presidente. Todos são acusados pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Lula nega ser dono do imóvel, que está em nome de Fernando Bittar e Jonas Suassuna, sócios de um dos filhos de Lula. E uma correção, há pouco informamos que, para a Ordem dos Advogados, além de faltar com o decoro, Temer, ao se encontrar com o empresário Joesley Batista sem registro na agenda, o presidente também cometeu o crime de peculato. Erramos. Na verdade, ele teria cometido o crime de prevaricação ao não informar sobre o cometimento de ilícitos. Foi omisso e infringiu a Constituição. Defesa do senador afastado Aécio Neves do PSDB vai recorrer no Supremo Tribunal Federal para tentar reaver o mandato. Na Operação Patmos, deflagrada na quinta-feira passada, o ministro do Supremo, Edson Fachin, determinou o afastamento de Aécio do Senado e de qualquer outra função pública. Fachin também exigiu que o parlamentar entregasse o passaporte, já que ele está proibido de sair do país. Na decisão, o ministro diz que há indícios de uma atividade delituosa múltipla. O senador Randolph Rodrigues, da Rede, entrou com ação para impedir que o Senado anule o afastamento de Aécio. Randolph teme que a mesa diretora do Senado descumpra a determinação do Supremo. Em dezembro passado, o ministro Marco Aurélio decidiu afastar Renan Calheiros do PMDB da presidência da Casa, mas o Senado não acatou a medida. Na delação da JBS, Aécio foi mencionado várias vezes pelos executivos da empresa. Em uma das gravações, Joesley Batista e Aécio acertam o pagamento de R$2 milhões para pagar advogados que defendem o tucano. Um vídeo registrado pela Polícia Federal mostra o primo do senador afastado, Frederico Pacheco, recebendo R$500 mil. Pacheco foi preso na semana passada. Hoje, Aécio se despediu da coluna que assinava semanalmente no jornal Folha de São Paulo. O título do artigo foi Crime de Calúnia. No texto, ele se defende dizendo que não cometeu nenhum crime e que foi ingênuo. Aécio escreveu que não sabia que na frente dele estava um criminoso sem escrúpulos, cujo único interesse era forjar citações que o ajudassem nos benefícios de sua delação, fazendo referência a Joesley. O senador afastado falou que errou ao procurar quem não deveria. E errou mais ainda em pedir que a irmã dele, Andréa Neves, se encontrasse com esse cidadão. Ela também foi presa na quinta-feira. No artigo, Aécio também negou que os atos legislativos e políticos dele demonstram qualquer intenção de obstrução da Lava Jato. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, recorreu agora à noite ao plenário do Supremo Tribunal Federal para pedir a prisão do senador Aécio Neves, do PSDB, e do deputado federal Rodrigo Loures, do PMDB. A prisão do tucano Aécio Neves e Rodrigo Loures já tinha sido negada pelo ministro Edson Fachin, que afastou os dois das funções parlamentares. Segundo Fachin, mesmo com as gravações feitas por Joesley Batista em março, o afastamento das funções legislativas já era o suficiente. Porém, na visão de Rodrigo Janot, Aécio foi pego em flagrante nas gravações em crime inafiançável perante o Código de Processo Penal, o que justifica a prisão do senador. O procurador-geral argumenta que o tucano vem adotando constante e reiteradamente estratégias de obstrução de investigações da Operação Lava Jato. Com o recurso da PGR, o pedido agora vai ser analisado pelo plenário do STF, formado pelos 11 ministros da Corte.
Conversas liberadas hoje pelo Supremo Tribunal Federal mostram que o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures foi quem marcou o encontro entre o presidente Michel Temer e Joesley Batista. O encontro aconteceu no Palácio do Jaburu em março. Durante as conversas gravadas entre Joesley e Rodrigo Loures, o deputado federal se apresentou como emissário do presidente Michel Temer na Câmara. A conversa com o deputado federal Rodrigo Rocha Loures foi gravada pelo próprio Joesley Batista no dia 6 de março e mostra o parlamentar articulando o encontro que ocorreu com o dono da JBS e Michel Temer no Palácio do Jaburu, residência oficial do presidente. O encontro durou 36 minutos e ocorreu em um café de Brasília. Na transcrição liberada pelo Supremo Tribunal Federal, Rocha Loures se apresenta como emissário de Temer na Câmara e também articulista do governo. Às vezes, quando ele precisa apertar um parafuso entre a equipe, ele não fala diretamente. Eu falo. Preciso de uma meia horinha de conversa. Ele fala com você a hora que você quiser. Ele prefere te atender à noite, no Jaburu, a partir de umas 11 da noite, 10 horas. Amanhã acho que é um dia bom. Em outro trecho da transcrição, Rocha Loures ouve reclamações de Joesley Batista sobre a gestão de Maria Silvia Bastos Marques à frente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social só faz sentido para projeto em que a conta não fecha. Aproveita para dizer para ele que isso aqui está muito ruim. Rodrigo Rocha Loures é conhecido em Brasília como homem de confiança de Temer, além de ter trabalhado diretamente com o presidente na época em que ele ainda ocupava o gabinete de vice enquanto Dilma Rousseff estava no poder. Ele era frequentemente destacado para cumprir tarefas particulares do atual presidente. O parlamentar foi gravado pela Polícia Federal ao receber uma mala com R$500 mil de um executivo da JBS. O dinheiro faria parte de um acerto para que Rocha Loures facilitasse a influência da JBS no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e também junto a outros órgãos do governo. No acordo, o deputado federal receberia R$500 mil semanais durante 20 anos, totalizando R$480 milhões em propinas para administrar os interesses das empresas dos irmãos Batista junto ao governo. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Boa noite. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho.